Esse negócio de fazer apenas o que sente, isso pode se tornar insaciável. E em nenhum momento a Bíblia diz que Jesus sentiu de morrer pela humanidade. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em nenhum momento a Bíblia diz que Jesus sentiu de morrer pela humanidade. Porque hoje a gente acha que a gente tem que fazer aquilo que sente. Hoje eu estou sentindo de ir para a igreja. Eu estou sentindo que não é para ir para a igreja. Eu estou sentindo que eu tenho que ler a Bíblia. Eu não leio a Bíblia porque eu não sinto de ler a Bíblia. Eu não oro porque eu não sinto de orar. Só que Jesus também não sentiu de morrer por você. Ele fez porque ele foi obediente. E como diz em Filipenses, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus não quer que você sinta nada necessariamente. Ele quer que você obedeça. Afinal de contas, quantas coisas você sente, já sentiu e vai sentir que você consegue deixar de lado? Porque talvez não é algo que seja tão inclinado assim, não é algo que você se importa tanto, mas ainda assim você sentiu, mas você deixou de lado. Agora, quando é algo que requer de nós obediência, renúncia, né, colocar Deus em primeiro lugar, a gente quer um respaldo, a gente quer uma justificativa, a gente quer a qualquer... Obrigada, filha. A gente quer a qualquer custo justificar porque a gente quer e pronto, acabou. Só que a Bíblia não funciona assim. A vida não funciona assim. Nós precisamos ser obedientes como Jesus foi obediente. Esse negócio de fazer apenas o que sente, isso pode se tornar insaciável. É só a gente fazer uma pergunta. Por que uma pessoa... Uma criança. Porque ela sente. Por que uma pessoa... A outra. Porque ela sente. O sentir, ele é superficial. Agora, o que nós vamos fazer com aquilo que nós sentimos é nossa responsabilidade. Nós precisamos entender que nós não somos animais que agimos sem pensar. A gente precisa parar de achar que porque a gente sentiu, a gente tem que fazer, ou porque a gente não sentiu, a gente não pode fazer. A gente precisa pensar, a gente precisa raciocinar, a gente precisa colocar as coisas na balança, né? E eu acredito que as pessoas que estão ouvindo esse vídeo são pessoas adultas, né? Acredito. Então a gente precisa tomar cuidado. Nem tudo que você sente, você precisa fazer. E nem tudo que você não sente, você necessariamente não precisa fazer. É obediência, obedecer até a morte, porque foi o que Cristo fez. A obediência é uma necessidade, porque você vai fazer o que tem que ser feito, independente de qualquer coisa. Jesus fez, né? Ele consumou o plano da salvação, não porque ele sentiu, porque era legal, porque era gostoso, porque era hype, não. Ele fez porque ele foi obediente até a morte de cruz, porque ele sabia qual era o plano da salvação. E ele aceitou executar esse plano por causa de mim e por causa de você, porque ele nos ama, porque Deus nos amou. Então Jesus, ele aceitou e ele se entregou por nós. E nós devemos fazer o mesmo. Agir apenas pelo que sentimos é muito perigoso. Afinal de contas, nem todo sentimento se sustenta por muito tempo. Não é mesmo? É igual casamento. Quando a gente entra no casamento, quando você vai ler lá os votos do casamento, quando você vai falar para a pessoa, você não está assumindo um sentimento. Você está assumindo uma responsabilidade, você está assumindo um compromisso. Então, e dentro desse relacionamento, vão surgir vários sentimentos. Tem dia que você vai querer estar no céu com a pessoa, tem dia que você vai querer estrangular ela. Mas você precisa permanecer e ser obediente, porque você não assumiu um sentimento, você assumiu um compromisso. E a sua palavra precisa significar alguma coisa. As consequências disso são gravíssimas, porque nem tudo que acontece na nossa vida para só em nós. Infelizmente, muitas das nossas decisões e sentimentos que nós alimentamos ao longo da vida não afetam só a nós mesmos. E afeta muitas vezes, principalmente, aqueles que nos cercam. Então nós precisamos entender que sentimento é muito bom, é importante. E todo sentimento é válido dentro de um contexto, né? Todos os sentimentos, creio eu, que foram criados por Deus, mas para serem usados de maneira adequada, correta. Isso vale para todos. Uma pessoa que é sentimental demais o tempo todo, ela vai arrumar um problema. Uma pessoa que é estressada demais o tempo todo, que tem raiva demais o tempo todo, vai arrumar problema. Então, todo sentimento é válido e ele tem uma medida, né? Ninguém pode ser tão excessivo, independente de qual sentimento seja. E é por isso que, como o sentimento ele é instável, o nosso raciocínio, a nossa razão, precisa falar mais alto do que ele. Porque quando a gente vê que
o sentimento está nos levando para um caminho que nós não devemos ir, aí a gente vai lá na racionalidade e refaz a rota, mesmo não sentindo que é para refazer, porque nós usamos a razão. E aí a gente vai lá e faz o que precisa ser feito. Nós sentimos muita coisa, das quais nem sempre fazemos, porque talvez não estejamos tão inclinados assim, porque talvez é coisa que a gente até sente, mas a gente não se importa muito. Mas aquilo que somos inclinados, que é a nossa fraqueza, nós queremos achar justificativa e respaldo, porque queremos a qualquer custo fazer aquilo que estamos sentindo, né? Esse lance de viver o que sente pode ser insaciável. Por que tem tanta maldade no mundo? Por que as pessoas fazem tanto mal? Por que, infelizmente, acontecem coisas absurdas? Porque as pessoas sentiram que deveriam fazer ou ter tal coisa e aí foi lá e fizeram coisas absurdas por isso. Porque as pessoas fazem o que sentem. As fraquezas podem ser diferentes. A motivação é a mesma. Eva sentiu que tinha que comer o fruto. Ela queria algo a mais e lascou com o resto da humanidade. Eva achou que ela tinha que sentir algo a mais. E ela fez o quê? Comeu o fruto. E comendo o fruto, ela lascou com a humanidade inteira, inclusive comigo e com você. Ou seja, sentir é importante, mas pensar nas consequências é mais importante ainda. Agora, me diz uma coisa. Por que você acha que existe pedofilia? Por que você acha que existe assassinos, ladrões, corrupção, etc? Jesus disse que essas coisas saem do nosso coração. Então, de certa forma, nós sentimos fazer isso antes de fazer. Toda maldade vem do sentir, mas toda ação bondosa vem do decidir. O pecado mexeu profundamente na nossa estrutura e por isso desejamos e sentimos muitas coisas ruins, né? Porque o pecado, ele está na terra, é para comer o fruto e nós herdamos dela esse pecado. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias Deus te dá uma chance, né? Uma nova chance para você decidir não fazer somente aquilo que sente, mas avaliar todo o sentimento que vem no seu coração e a partir daí agir. Ele nos dá o poder de decidir e não nos entregar às maldades, mas sim nos entregar à vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. E o que resolve os problemas do mundo? Porque já que tem tanto problema, já que tem tanta maldade, já que tem tanta corrupção, já que tem tanta coisa ruim, precisa existir uma forma de resolver tudo isso. Jesus resolve. E o que resolve os problemas é o sacrifício na cruz do Calvário. Porque Jesus já fez. Porque ele não sentiu. Ele fez o que precisava ser feito. Ele aceitou aquele sacrifício, que a palavra por si só já diz sacrifício. Por que é sacrifício? Porque foi difícil, foi dolorido, foi terrível. Mas ainda assim, ele aceitou. Ainda assim, ele cumpriu. Ainda assim, ele consumou. Mesmo não sentindo, ele consumou. E o véu foi rasgado. Agora você tem acesso direto a Deus. E você tem o Espírito Santo que pode te ajudar nas decisões da sua vida, para que você haja. Não porque você sentiu ou deixou de sentir, mas porque é o que a palavra de Deus diz, porque é o que a palavra de Deus nos ensina. E não existe vida melhor do que a vida com a Bíblia. Porque se nós vivêssemos o que a Bíblia quer que nós vivamos, o mundo seria muito melhor. Não teria filhos sendo criados sem pai, não teria traições, não teria doenças, não teria tantas coisas ruins. Na verdade, se nós vivêssemos o que a Bíblia quer que nós vivamos, não existiria tanto problema. Existiria uma vida quase perfeita. Afinal de contas, ela só quer o que é melhor para nós. A Bíblia quer que nós nos casemos, sejamos marido e esposa de uma única pessoa, que nós tenhamos os nossos filhos, os eduquemos nos caminhos do Senhor, e quando a gente entende uma pessoa que cresce nos caminhos do Senhor, né, que anda nos caminhos do Senhor, a gente entende uma pessoa de uma conduta boa, né, de uma boa conduta na sociedade. Alguém que não vai ter problemas com a justiça, alguém que não vai ter problemas com o trabalho, mas por causa do pecado nós sabemos que isso foi alterado. Mas Cristo pode resolver. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, né? E obviamente ninguém consegue viver a Bíblia 100%, porque não existe ninguém perfeito. Perfeito é só Cristo. Nós somos falhos e miseráveis pecadores. Nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus.
Mas a vida que a Bíblia quer para nós é uma vida maravilhosa, é uma vida perfeita. Porém, nós, na nossa desobediência, que achamos que somos donos do nosso próprio nariz, saímos por aí fazendo o que queremos. E tudo tem consequências. Então, a maldade que há no mundo vem das consequências das nossas atitudes e da nossa independência de Deus. Que Deus te abençoe.